E aí, galerinha do bem? Salve, salve! Instrutor Sander na área. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao meu canal aqui no YouTube, Instrutor de Trânsito Sander Casimiro. E convidem mais gente a participar aí e fala para eles também me seguirem lá no meu Instagram, Instrutor Sander Casimiro, tudo junto, tá bom? Instrutor Sander Casimiro. Lá eu tô com bastante novidades aí, referente aí, grandes dicas e macetes para que você possa conseguir um resultado positivo na sua prova teórica e, é claro, ajudar você também no teu exame prático de direção veicular. Beleza, galera? Bom, lá no meu Instagram sempre tem um aluno ou outro aí que me manda mensagem e esse final de semana eu deparei com uma certa mensagem lá que dizia, nesse feriado, né? Que dizia o seguinte: professor, eu estou um pouco perdido ali na questão sobre a classificação geral dos veículos. Pois bem, eu passei o seguinte macete para ele e vou passar para vocês. Pessoal, o artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro, de fato, ele fala sobre a classificação geral dos veículos, tá ok? É claro que eu não vou aprofundar no contexto, nem muito menos em termos técnicos. Eu vou falar a parte mais simples, para que você possa captar e entender da melhor maneira possível, tá bom? Galerinha do bem, é o seguinte então. Olha só essa pergunta que eu vou falar para vocês, é claro que eu vou dar a resposta. Os veículos são classificados em. Vou repetir a pergunta. Os veículos são classificados em. A resposta é simples. Quanto à tração, categoria, espécie. Essa é a classificação geral dos veículos, conforme o artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá ok? É claro que a gente vai ter que separar isso. Existe ali a classificação quanto à tração, vai existir pergunta com relação a esse assunto, tá? Existe lá referente à classificação geral dos veículos quanto à espécie, ou até mesmo uma pergunta referente à classificação geral dos veículos quanto à categoria. Então, olha só, literalmente são 4 perguntas, com respostas diferentes, mas porém no mesmo assunto. Referente à classificação geral dos veículos, quanto à tração. Referente à classificação geral dos veículos, quanto à espécie. Referente à classificação geral dos veículos, quanto à categoria. São 3 títulos, 3 assuntos, que vai ser a resposta àquela pergunta que eu falei no começo. Os veículos são classificados em quanto à tração, categoria e espécie. Tá ok? Então, você vai ter que lembrar, você vai ter que entender, né? De fato, essas categorias quanto à tração, o que move esse veículo, se ele é automotor, elétrico, de propulsão humana, que literalmente, por exemplo, as bicicletas ou até mesmo carrinho de mão, tá? Também é claro que existem veículos de tração animal, as carroças, charrete. Aí tem os veículos reboque, semi-reboque, tudo isso que eu falei, referente quanto à tração. Agora, quanto à espécie, referente à classificação geral dos veículos, quanto à espécie, a espécie de veículo, quais são as espécies de veículos existentes? Ele é uma espécie somente para passageiros? Consta até no documento do veículo, né? No CRLV ou no CLA, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, ou CLA, Certificado de Licenciamento Anual, tá? O licenciamento, o verdinho, literalmente, que agora também virou um documento eletrônico, assim como a CNH, não é verdade? Mas isso aí é um outro assunto, para outro vídeo. Bom, referente à classificação geral dos veículos, quanto à espécie. Que espécie que é esse veículo que você possui? Ele é somente para carga? Ele é somente para passageiros?
Ou ele é uma espécie de veículo que envolve carga e passageiros. A espécie de veículo, tá? Ele é um veículo de especial, né, os militares, ambulância, por aí vai. Ele é de colecionador, a espécie do veículo. Agora, olha só essa pergunta aqui. Referente à classificação geral dos veículos quanto à categoria. Em outras palavras, qual é a categoria desse veículo? Ele é uma categoria particular? Ele é uma categoria de aprendizagem? Ou ele é uma categoria de aluguel? Uma categoria militar? Tá? Uma categoria pertencente à experiência dos fabricantes com esse veículo? Ou categoria de colecionador? E o interessante é que, referente à categoria do veículo, você também descobre pelas as cores das placas do veículo. Então, as cores das placas do veículo, de fato, vai mostrar qual é a categoria daquele veículo. Então, resumindo o assunto para ficar mais fácil. Primeira pergunta. Os veículos são classificados em... Aí você vai pegar os títulos. Quanto à tração, categoria, espécie. Aí, cada título desse vai virar uma pergunta. É passível, tá bom? É passível de virar uma pergunta. Referente à classificação geral dos veículos quanto à tração. A tração que vai mover aquele veículo. É a combustão, que é o automotor? Ou ele é elétrico? Ou propulsão humana, as bikes aí, ó, pedalar, carrinho de mão, tá? Tração. Referente à classificação geral dos veículos quanto à espécie. Que espécie que é o seu veículo? Ele é uma espécie particular, somente particular? Ele é uma espécie em relação a somente para carga? Ou ele é misto, que uma parte nesse mesmo veículo é destinada à carga e o outro é destinado aos passageiros? Referente à classificação geral dos veículos quanto à categoria. Qual é a categoria desse veículo? Ele é um veículo de aprendizagem? Ele é um veículo de aluguel? Ele é um veículo particular? Ou ele é um veículo militar, especial, enfim, de colecionador? A cor das placas, de fato, vai mostrar qual é a categoria do veículo. Beleza, turma? Então, dando uma pincelada na classificação geral dos veículos, conforme o artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro, basicamente é isso. Tem uma pequena observação para fazer a vocês. Prestem atenção. Nomenclatura. Exatamente, nomenclatura, tá? O que acontece, galerinha do bem? Por exemplo, vamos pegar os veículos de 2 rodas. É claro que tem de 3 rodas, né? 3 rodas são os triciclos, tá ok? 2 rodas, literalmente, é a motocicleta, motoneta e ciclomotores, né? Ambos aí podem ser conduzidos estando habilitados na categoria A. Com relação às cinquentinhas, tem a ACC, que é um tipo de habilitação, ACC, autorização para conduzir ciclomotores. Mas esse negócio de tipo de habilitação e tipo de categorias vai ficar para os próximos vídeos, tá bom? Eu só estou falando sobre a questão da nomenclatura. Então, pessoal, como eu falei para vocês, existe a questão da motocicleta, motoneta e ciclomotores. Motocicleta, posição de montaria, literalmente. Cavalinho, né? Tá lá no cavalo, você não está montado, montaria, né? As pernas ali não estão para fora. Então, na motocicleta, né? Literalmente dessa maneira, tá ok? Motoneta. A motoneta é o contrário. As suas pernas, literalmente, turma, vão estar dentro da carenagem do veículo. Ou vai estar literalmente tipo um pequeno mini assoalho no meio da motocicleta, estilo uma bis, dependendo do modelo. As 2 perninhas praticamente ali, os pés juntinho. Ou vão estar um pouquinho mais afastados, mas estarão dentro da carenagem. Então, você vai numa posição literalmente sentado, digamos assim. Tá? É diferente de montaria. Você vai estar sentado literalmente. Tá? E o